Boa noite, irmãos. Estamos aqui dia 29 de julho de 2020 e nesse nosso encontro nós vamos estudar mais um artigo da revista Vida Cristã, Compromisso com a Verdade, que está na revista do terceiro trimestre. E nós convidamos o presbítero Fábio Barbosa para falar sobre esse assunto. E antes nós vamos orar. Eu vou pedir a Selma que ore ao Senhor pelo nosso estudo dessa noite, para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, pedir a Deus também pelos enfermos, né? Nós temos muitos enfermos, nossa irmã Lúcia, Juliana, Renato, Davizinho, e muitos familiares, muitos amigos, e vamos incluí-los na nossa oração nessa hora. Liga seu microfone, Selma, seu microfone está desligado. Ele fala isso. Aperta o nariz. Bora, tá me ouvindo? Perfeito. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus, independente, Senhor, de qualquer situação, Pai. Nós escolhemos, Senhor, te servir. E nós cremos, Senhor, que o poder está contigo e que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Por isso, neste exato momento, Senhor, eu colocar na tua presença, Senhor, todas as pessoas, Senhor, que estão nessa situação difícil, sendo acometidos, Senhor, desse vírus, Pai, que tem tirado a saúde, tem tirado a vida, tem tirado a paz, Senhor, da população mundial, Pai. Nós entregamos essas pessoas na tua mão, pedindo, Senhor, a cura, que em nome de Jesus, Pai, tu venha, Senhor Jesus, visitar aquelas pessoas que estão nos leitos de hospitais, que estão, Senhor Jesus, necessitando de respiradores, Pai, que estão entubados. Tu és o Deus, o Jeová Rafá, o Deus da cura, e nós te clamamos, Pai, por essas vidas, Pai. Levanta, Senhor Jesus, essas pessoas desses leitos, Senhor Jesus. Dá a cura, Senhor, traz a cura, Senhor, para esse povo, para a humanidade, Senhor, na face da terra. Nós te clamamos, Pai, te pedimos, Senhor, a cura, que cesse essa peste, Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Nós te clamamos por isso, te clamamos o teu cuidado, Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre, Senhor Jesus, desse mal. E, Pai, visita, Senhor Jesus, neste exato momento, todas as pessoas que estão necessitando, Senhor, da cura. Eu incluo, Senhor, a minha filha, eu incluo o meu genro, eu incluo o meu neto, Pai, que o Senhor visite eles nesse exato momento e todas as pessoas, Senhor, que chegaram aos nossos ouvidos hoje com pedidos de oração. Te pedimos, Pai, que o Senhor visite Dona Lúcia agora, neste exato momento. Passeia, Senhor Jesus, naqueles hospitais, naqueles leitos, naquelas UTIs, Pai, levando, Senhor, a cura, levando o refrigério, levando o consolo, Senhor, levando a paz, Senhor, não só para os enfermos, mas para os familiares, Pai. Nós te clamamos, Senhor, cesse essa praga, Senhor Jesus, que tem atingido, Pai, a humanidade. Nós te clamamos por isso, Pai, em nome de Jesus. E agora, Senhor, abra nossa mente, o nosso entendimento para que a gente venha, neste exato momento, aprender mais de Ti, Pai. E desta forma, Pai, crescermos espiritualmente, ficarmos mais ligados contigo, Pai, para que assim, Senhor Jesus, venha sobre nós o refrigério, o Espírito Santo, o Consolador, nos trazendo a paz, nos trazendo a tranquilidade. Seja, Pai amado, com o irmão que vai falar nesta noite, vai trazer o estudo, e seja com toda a nossa igreja congregacional de Vista Alegre. Nós te clamamos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Passamos a palavra agora ao presbítero Fábio. Amém. Sejam todos bem-vindos, todos quanto estão agora online, né, conectados, quanto aqueles que vão ter oportunidade de assistir posteriormente. Como a Elaine falou, o nosso estudo da revista Vida Cristã, Compromisso com a Verdade, nós estamos na revista de terceiro trimestre de 2020, número 268, tá? Página 11, Compromisso com a Verdade. O cristão deve ser cuidadoso em relação ao que diz
e aos conteúdos que transmite. Eu não sei se a revista foi escrita em meio a tanta polêmica que tem acontecido, né? A gente não quer entrar em polêmica, mas a gente vê tanta coisa acontecendo, tanta coisa rolando aí, tanto politicamente quanto socialmente, né? Nessa questão de pandemia. E agora um assunto que está bastante em voga aí é a fake news, né? Tem bastante gente falando, tem inclusive uma CPI para tratar de fake news. A gente não vai falar de política, não vai falar de CPI, mas é interessante frisar que é um assunto bastante atual, né? E como é que o cristão se comporta com relação a isso? Achei muito interessante a vida cristã abordar isso, e uma Elce Paranho, né? Que ela integra a vida cristã, ela escreveu esse artigo muito bem escrito. E eu, quando estava estudando sobre esse artigo, eu vi, né, a gente lembra de algumas coisas, né, e a gente, quando assiste filme, principalmente filme americano, a gente vê lá, né, que durante aquelas sessões de interrogatório, principalmente em juízes, né, fala assim, você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, em nome de Deus, e isso aí o juiz fala com a pessoa com a mão em cima da Bíblia. Eu nunca fui a um tribunal, eu não sei se no Brasil, eu acho que no Brasil não faz isso, também não sou dessa área de direito, né? Não sei se no Brasil faz isso, mas eu acho que não, né? Mas no Brasil a gente geralmente o juiz fala assim, olha, você não pode mentir sob pena de falso testemunho. Inclusive nós temos um artigo, né, no Código Penal, o artigo 342, que eu notei aqui, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha. Perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. E quando a gente começa a estudar sobre esse assunto, né, verdade, a gente tem algumas coisas culturais, né, no Brasil e no mundo, né, tem o dia 1º de abril, que é o dia da mentira, né, que as pessoas tiram para falar, algumas, né, são trotes, né, alguns países falam sobre trote, outros falam sobre dia de mentira, mas as pessoas, elas prezam pela verdade, né, não só os cristãos, mas inclusive a sociedade, a lei dos homens, né, como a gente acabou de ver aqui na nossa Constituição, no nosso Código Penal, ela preza pelo compromisso com a verdade, né? Porque a gente entende, né, a sociedade entende o quanto ela é primordial, aí, quanto ela é importante para vivermos juntos em sociedade. Né? E aí eu coloquei, e o nosso compromisso com a verdade? Né? Vamos ler aqui os primeiros parágrafos? Quem tem a revista pode abrir, quem não tem pode acompanhar. Diz assim, o servo de Deus não se deleita em mentiras. Desde a infância, aprendemos que Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira. Portanto, não queremos nada com as obras das trevas. João 8,44. Vou ter os versículos aqui. João 8,44 diz assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E a revista continua. Como igreja e membros do corpo de Cristo, Paulo nos aconselha a abandonar as obras do velho homem e a buscar a santidade, sendo transparentes em nossos comportamentos e atitudes, e falando sempre a verdade, pois somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. O Paulo diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O segundo parágrafo diz assim, ora, Deus abomina a testemunha falsa que profere mentira. Provérbios 6:19, a gente vai ler depois. Atentemos bem a esse versículo, que deixa claro o quanto essa atitude desagrada ao Pai, por ser realmente prejudicial, envenenando os relacionamentos. Os mentirosos são uma parte das 8 classes de pessoas que terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, que ele está falando sobre o versículo de Apocalipse 21:8. Vamos ler o de Provérbios? Provérbios eu quero ler não só o 19, mas eu quero começar a ler do 16, para a gente poder entender o que são essas 6 coisas, né? Provérbios 6:16 em diante diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina.
olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam em correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Né? 6 delas aborrece o Senhor, né, que é o segundo, língua mentirosa, e o 6º, testemunha falsa que profere mentira, que está dentro do nosso tema. Mas se a gente vê lá a 7ª, né, que a sua alma abomina, a gente vai ver também que aquele que faz, né, que usa da mentira, ele acaba semeando contenda também entre os irmãos, então acaba sendo abominação. E Apocalipse, ele vai pegar, né, se a gente for, né, partir desse pressuposto, ele vai pegar mais pesado ainda. Né? Ele fala o seguinte, olha, Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a gente vê que a Bíblia também, ela é bem séria, digamos assim, quando fala com relação à questão de verdade, de você falar da verdade, né? E aí, nesse versículo nós lemos, a gente vê que não só Paulo, né, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, essa busca pela verdade é muito importante, né? E aí eu falei no início ali de começar a leitura, assim, e o nosso compromisso com a verdade? Né? Eu fiz de propósito, né? E aí eu pergunto de novo, e o nosso compromisso com a verdade? Agora destacando nosso, né? Que é nós cristãos, né? A palavra compromisso, ela tem origem no latim, né? Compromittere, que diz, né? Que é como se fosse uma junção da palavra de com, né? Que significa junto, né? Geralmente é um prefixo de junto, né? Unido, junto, e primoter, que significa prometer. Então, o que significa compromisso? Né? Seria uma promessa mútua. Então, enquanto cristãos, né, nós temos o compromisso ainda maior, né, de termos essa questão da verdade conosco. Né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo diz assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus não faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo, quando dizemos, reconcilie-se com Deus. E aí a gente nota, né, que Paulo coloca uma responsabilidade muito grande para nós cristãos, porque, como sendo embaixadores de Cristo, nós estamos falando em nome de Cristo, em nome de Deus, né? Falamos em nome de Cristo, né? Não só quando a gente diz reconcilie-se com Deus, mas eu penso que a gente fala em nome de Cristo toda vez que a gente fala alguma coisa. E a gente, desde pequeno, né, como a revista aborda aqui, a gente ouve, né, que o diabo é o pai da mentira. E a gente tem que lidar isso desde pequeno, né? Minha filha tem 6 anos, meu filho tem 8 anos, e desde antes dessa idade, a gente já tem que lidar com isso. A gente já percebe que ela está falando mentira, a criança está falando mentira, e a gente, como pais cristãos, tenta colocar essa questão da verdade, né? E aí, uma coisa que Fernanda tem muito aqui em casa, né? Eu não gosto, eu odeio mentira, né? E isso fica muito, muito, muito latente para a criança, né? Então, assim, ela, quando vai falar alguma mentira, ela já se pela toda, né? Porque a gente já colocou que a mentira é algo abominável, algo que a gente não tolera, algo que a gente não quer aqui em casa, né? Mas isso aí para uma criança e para um adulto, e no dia a dia nosso, como que a gente consegue, como a gente lida com isso? A revista, ela vai muito sobre essa questão de propagação, né, da mentira através das mensagens, né? Hoje a gente tem essa questão da pandemia, ela realçou ainda mais essa questão de tecnologia, né? Então, assim, todos os problemas que eu comecei a usar efetivamente computador, eu usava um pouquinho antes, mas eu comecei a usar efetivamente a partir de 1997, né, quando eu comecei a trabalhar com informática, né? Mas a gente, desde aquela época, né, na época dos e-mails ainda, a gente já via que muitas mensagens, a gente recebia muitas mensagens falsas, muitas coisas falsas naquela época, né? E eu lembro que numa das pesquisas, na época de faculdade ainda, né, estava fazendo ciências contábeis, e estava fazendo uma pesquisa sobre o meu artigo, perguntando qual é o meio, né, meio de comunicação mais confiável, né, para o brasileiro. E aí a gente viu que
Na pesquisa, o jornal era um dos meios mais confiáveis, né? Segundo seria uma revista, alguma coisa assim. E a TV ficou em terceiro ou quarto lugar, né? Tinha um repórter. A TV ficou em terceiro ou quarto lugar, né? E para você ver que a TV já desde aquela época já não tinha tanta credibilidade assim, né? E hoje muito menos, né? E a gente, com essa questão da internet, né? WhatsApp, Facebook, né, as redes sociais, principalmente, a gente tem uma enxurrada muito grande de informação, né? E nós, como os cristãos, a gente tem uma responsabilidade grande também no sentido de observar, né? Observar e tudo retém de que é bom, né? A gente observa tudo que a gente recebe, né? Inclusive, até sai de alguns grupos, né? Que o pessoal começa a falar muita coisa assim, a gente sai dos grupos, né? Mas, assim, a gente começa a ver muita coisa, né? O pessoal passando. E a gente, como cristão, nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Quando a gente for passar uma informação, a revista, ela preza muito isso, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Ele pede para a gente tomar muito cuidado, né? Em João 8, tá? A gente vê lá... o próprio Cristo, né, o próprio Jesus falando lá para os seus verdadeiros discípulos, né, no versículo 32, né, 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E aí, Jesus nunca dava ponto sem nó, né? Tem a questão lá da mulher samaritana, na água, depois tem a fonte das águas, né? Do seu interior fluirão rio de água viva. E quando Jesus fala isso no capítulo 8, lá no capítulo 14, Jesus vem falar assim, porque muitas das coisas que Jesus falava, as pessoas ficavam depois meditando. Por que Jesus falou isso, né? Conhecerão a verdade vos libertará. O próprio Jesus, no capítulo 14, diz, eu, né, o Jesus, sou o caminho, sou a verdade e a vida. E é muito legal quando a gente vê, muito tempo atrás, né, tinha era a época de adesivo, né, era moda, né, você comprar adesivo para ficar colando, né? E tinha um adesivo que era muito legal, né? Ele era todo coloridinho, bacana e tal. Jesus, verdade, né? Como é que é? Verdade, caminho, verdade e vida, né? E aí, quando eu cheguei com esse adesivo colado, não sei se estava na Bíblia, ou colado em algum caderno, cheguei na igreja, alguma coisa assim, o pastor viu, o pastor falou, fez uma observação, né? Ele falou assim, olha, eu sou muito chato com essa questão do português, né? Aqui está escrito o seguinte, no capítulo lá de João 14, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente percebe que o mundo, ele tenta desmerecer, né, o cristianismo, né, o Jesus Cristo, com relação a essa questão da verdade. Porque realmente Jesus Cristo é a verdade, é a vida, é o caminho, né? Então, assim, como que nós podemos conhecer melhor a verdade, conhecer melhor, né, entender melhor quem é a verdade? Né? E aí a gente vai para o seguinte, né? Como é que a gente consegue manter um compromisso, né? Um compromisso, né, do cristão com a verdade em meio a esse cenário que a gente vive, um cenário caótico, né? Que até os nossos governantes, né, nossos líderes, né, que deveriam dar o exemplo, né, não só na esfera né, nível Brasil, mas a nível estadual, nível municipal, e até mesmo os níveis, né, regionais bem próximos da gente, que são os vereadores, né, a gente vê que eles não estão tão comprometidos assim com a verdade, né? E a gente, quando a gente começa a conviver com essa questão de mentira, a gente tem uma sensação que a gente está sendo passado para trás. E uma das coisas que nós, como seres humanos, que eu acho que é até normal para o ser humano, né, é querer revidar, é querer falar, não, eu vou falar isso, começar a mentir também, porque eu estou sendo prejudicado e tudo mais. Mas nós, como cristãos, como a gente tem um ensinamento, tem essa base desde o início, a gente acaba tendo esse compromisso com a verdade com nós mesmos, né? E a gente vê que a própria Bíblia, né, as próprias Escrituras, ela traz essas motivações para a gente poder não andar na mentira, né? Ter realmente esse compromisso, né? Conjunto, né? Andar junto com a verdade, né? Compromisso com a verdade. Vi o texto de Apocalipse, vi o texto de Provérbios, né? Que Salomão fala da língua mentirosa, né? Em João 8:44 também, né? Que tem um texto bacana, né? Que o João diz, né, lá, que o diabo sempre odiou a verdade,
pois não há verdade alguma nele, né? É que a gente leu também. Quando ele mente, ele está agindo de acordo com o que é natural. E a gente vê também, né, e faz uma associação com o pecado, quando a gente começa a falar mentira, e a gente vê isso muito legal nas crianças, né, e a criança, para tentar passar os pais para trás, né, eles têm essa questão da mentira tão assim, eles acreditam tanto na mentira deles, né, que eles, como é que eu vou dizer, que eles falam de um jeito que você, caramba, se eu não conhecesse essa criaturinha aqui, eu não acreditaria, né? E a gente, muitas vezes, é a mesma coisa, né? A gente, às vezes, acredita tanto naquilo que a gente acha que é verdade, na mentira, que a gente acaba trazendo ali como uma verdade, né? Uma verdade acaba trazendo malefício, trazendo maldição, né, para nossas vidas, né? E aí, eu li também uma coisa interessante, né, que o cristão que verdadeiramente ama a Deus, ele não tem prazer nessas coisas, né, que são detestáveis, né? Não tem prazer nessas coisas, ele tem prazer nas coisas de Deus. Porque uma das piores coisas para o cristão é ser comparado com o diabo, né? E aí se a gente conivente com a mentira, a gente acaba tendo como pai o diabo. E uma das últimas coisas que o cristão vai querer é ter como pai o diabo. Ó, tem um cigarro aqui muito boa, que já trouxe até a aguinha aqui, ó. Eu liguei o ventilador para não tossir, mas ó, a voz vai embora, falando muito. Então vamos continuar. Eu queria também frisar essa parte aqui que o autor fala, né, da questão do buscar a verdade, né? Hoje, né, a questão da verdade, a tecnologia traz muita informação para a gente. A quantidade de informação nunca foi, né, tão grande e tende a ser maior, né? A gente ouve falar aí não sei se os irmãos já ouviram falar sobre Big Data, né, que é uma grande quantidade de dados. Mas quando você vai numa esfera governamental, as pessoas estão falando de data lake, né, que é uma outra terminologia usada aí, principalmente na informática, né, que é um lago de dados. Então, o governo federal, os governos estaduais, tem uma quantidade enorme de dados, de informação. Mas o que fazer com essa informação? Né? E aí entra outras ferramentas de inteligência artificial, mineração de dados, né? Eles vão catando os dados lá interessantes. Mas a quantidade de informação que nós hoje temos é muito maior do que a capacidade que a gente tem de processamento. Né? Eu não tenho mais Facebook, né? Eu cancelei porque a gente não consegue. Mas se a gente for ver todos os stories, né, de todas as pessoas que a gente segue no Facebook, a gente não consegue dar conta daquilo. Né? E dependendo da quantidade de grupos que você tem no WhatsApp, você não consegue sadiamente acompanhar todas as informações que estão ali. Né? E essa questão e aí, partindo para essa questão da internet, né, a gente vai ainda para um outro caminho, que eu queria abrir um parênteses aqui para não me extrapolar no assunto, né? Isso pode ser até tema de outro estudo, né? Mas é questão de segurança nossa, né? Segurança nós enquanto pessoa, enquanto cidadão, né? Por isso que é importante a gente pegar, como o autor falou, né? Olhar as informações, buscar saber se aquelas informações são reais ou não. Ele deixou vários sites aqui, né? E farsas, boatos, aos fatos, Projeto Comprova, tinha sites que eu nem conhecia, que eu entrei, achei interessante, para a gente poder buscar isso daí. Porque a quantidade de pessoas do outro lado que usa essas mentiras para prejudicar a outra pessoa é muito grande também, né? E aí a gente vai até na esfera de segurança pessoal, né? E aí a gente tem algumas dicas, por exemplo, desconfiar das mensagens que a gente recebe, né? Principalmente aquelas que têm muitos erros ortográficos, né? Que peçam para você clicar em link. Pediu para clicar em link, já desconfia. Principalmente se o link ele for todo cortado, se for alguma coisa estranha. Né? Eu vejo muito isso eu via muito isso no Facebook, né? Que promoção, uma geladeira que custa, sei lá, 4 mil, estava no Facebook por R$1.500, um exemplo. Né? Uma TV que custa 2 mil, estava por R$700. Né? Desconfia disso. Isso né? Você vê muita vantagem, né? Tem um ditado que aqui no Brasil é muito comum, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Toma cuidado com isso.
Evita responder mensagens que peçam para você informações pessoais, né? Inclusive, se você tiver certeza, né, que é uma operadora do seu cartão, né, alguma coisa te ligar, você faz contraprova, né? Pergunta a ela, vai perguntar qual é o seu nome todo. Não, me diz você meu nome todo, você que está querendo saber as informações. Isso pode até parecer um pouco rude, né, muitas vezes, mas essa questão de segurança para nós mesmos, né? Questão de corrente, o pessoal adora corrente, né? Evita passar corrente. Isso acaba gerando informação para que as pessoas consigam pegar informações, né? Nossa, tudo mais. Como eu falei, a tecnologia proporcionou muita coisa boa, mas infelizmente as pessoas, né, usam a tecnologia também para coisas ruins, né? Vamos ler um pouquinho desse quarto parágrafo, né, que ele diz aqui o seguinte: nos dias de hoje, é muito comum divulgar mentiras por redes sociais e chats de conversa. Podemos dizer que não sabemos se a mensagem é verdadeira ou mentirosa, as famosas fake news. Mas há meios de se informar. Se pesquisarmos sobre o assunto, antes de passar a informação adiante, abaixo alguns sites que auxiliam a descobrir se uma mensagem é verdadeira ou não. Ele fala no fim, depois, né, basta se perguntar: o que eu vou passar adiante é verdade? É necessário? É gentil? Essas perguntas são importantes para a gente falar hoje também, tá? E aí, com relação à questão, né, de compromisso com a verdade cristã, o autor, ele sempre tenta fazer a gente voltar, né, à questão de Jesus Cristo. E quando eu era adolescente para jovem, né, eu li um livro que ele acaba servindo para tudo na nossa vida, né? E ele está muito nisso que ele falou, né? É necessário? Né? É gentil? Né? E uma pergunta que a gente faz, né, que é batata a gente saber se a gente vai seguir ou não. Em seus passos, o que faria Jesus? Né? Então você vê uma mensagem, ou você ouve alguma coisa, né? As famosas fofocas, né? Você ouve alguma coisa, principalmente se for prejudicial a outra pessoa, né? Procura saber se aquilo é verdade. Procure entender quais são as melhores formas de você conversar e passar aquela informação para as pessoas, né? Hoje a gente vê muitas empresas, né, uma área chamada gestão de pessoas, né, que até transpassou a questão de RH, né? O RH está absorvendo essa questão também de gestão de pessoas, porque as pessoas são um dos ativos mais importantes que a empresa tem, né? E dentro de uma igreja, muito mais. Você recebeu informação de alguém e procura passar. Essa questão hoje da dona Lúcia, quando eu fui lá na igreja, a gente foi fazer um treinamento lá da transmissão, né? Treinar mais pessoas para ajudar essa questão da transmissão. E eu soube, né? O Geraldo falou comigo, eu fiquei perplexo, assim como alguns irmãos ficaram, né? E eu perguntei para ele: irmão, Geraldo, posso pedir oração no grupo de oração? Porque o grupo de oração realmente é um grupo dedicado, que ora, que fala, né, entrega para Deus mesmo os pedidos ali. E a gente tem visto que Deus tem operado né, nos pedidos que são feitos. Ele falou: não, irmão, pode colocar sim, tá? Pode colocar o pedido ali. Então a gente tem que tomar esse cuidado com as pessoas, né? Na verdade, a gente lida com gente, lida com pessoa, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E pode parecer um pouco paradoxo, né? O cristão precisando discutir sobre compromisso com a verdade, mas é importante a gente realmente discutir, né? Por mais que a gente, às vezes, possa deslizar, que é normal, né? Que é natural nosso, normal não é, mas é natural do ser humano, mas a gente tem que pedir sempre a Deus para ter misericórdia da gente. E como o autor fala aqui, que eu queria ler, né? No último parágrafo, né, ele fala o seguinte: oremos sempre por sabedoria em nossas palavras, e acima de tudo, que elas sejam que elas agradem ao Senhor, né? Então, tendo isso em mente, eu tenho certeza que o nosso compromisso com a verdade vai ser cada vez maior, cada vez melhor, né? Uma outra situação que eu vejo também na questão das mensagens, né, que a gente vê aquilo ali, e aquela mensagem é uma mensagem que agrada muito a gente. E a gente até passa com o sentido de querer ajudar, né? E às vezes a gente participa de alguns grupos, né, da igreja, de trabalho, a gente recebe algumas mensagens, a gente fala com a pessoa: olha, onde você pegou essa informação?
Onde você viu isso? Olha, isso aqui eu vi no site de boato, isso aqui é um boato, isso aqui não é verdade. Poxa, irmão, desculpa, perdão, não queria falar isso, né? Eu sinto que não há dolo, né, nas pessoas. Né? Por isso é importante você buscar entender como isso funciona. Né? E vou terminar com o versículo do Salmo 19, 14, e passar já a palavra para os irmãos perguntarem, que eu já falei bastante, que eu acho que falei mais uns 30 minutos direto aqui. Né? Eu queria passar para os irmãos, né, esse salmo aqui e terminar essa minha palavra, né, minha contribuição com o estudo dos irmãos. Salmo 19, 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Muito obrigado. Quero passar agora a palavra para os irmãos. Se alguém tem alguma pergunta, se eu não souber responder, eu pergunto para o pastor, a gente pergunta para alguém aí para poder ajudar a responder, tá bom? Mas queria agradecer a oportunidade. Eu tentei fugir de Elaine todas as minhas férias, mas no penúltimo dia ela me pegou pelo pé, não tive mais como fugir. Brincadeira, gente. As férias a gente acaba, né, fazendo outras coisas em casa, e aí eu fico muito feliz de participar, né? Fico muito feliz com o convite. Sempre que eu posso, eu gosto de participar. Eu até achei que nas férias ia participar mais, mas eu acabei dando ênfase a outras coisas, até a questão de igreja também, né? Mas outras coisas em casa, né? Família, igreja. E deixei isso aí na mão da Elaine, para a Elaine tratar, e ela me pegou no penúltimo dia, não tive como fugir mais, tá bom? Queria passar a palavra de novo para a Elaine, agradecendo mais uma vez a oportunidade e deixar para os irmãos que quiserem fazer alguma pergunta. Algum irmão deseja fazer alguma colocação? É só apertar o nariz e ativar o microfone. Eu queria falar, posso? Pode, deve. Que eu gosto mesmo de falar, né? Mas eu acho que nós cristãos, o primeiro compromisso com a verdade que todos nós temos que ter, eu acho que que tem muitos cristãos deixando a desejar, é simplesmente de passar a verdade que liberta o povo. Esse compromisso com a verdade, né, que é a libertação do povo, o povo se libertar desse pesado jugo do mundo, que é o ide de Jesus Cristo, pregar a palavra, levar a verdade a toda criatura. O que está acontecendo, que eu tenho observado com a humanidade, e principalmente com os cristãos? A pouca preocupação do crente e em evangelizar o outro, né? A falta de compromisso com o que o Senhor Jesus pediu, que não deixa de ser um compromisso com a verdade, que é levar a pessoa a enxergar o que está acontecendo nesse tempo de pandemia, por exemplo, Fábio. Eu estou sentindo pessoas completamente descompromissadas com as coisas de Deus. No início, aquele pânico, aquele desespero, todo mundo buscando orar. Não, nós vamos entregar para Deus e o Senhor vai nos livrar. Só que agora, assim como houve um relaxamento, está um relaxamento também com as coisas de Deus. Eu estou vendo a pessoa descompromissada. Eu acho que o primeiro compromisso com a verdade que a gente tem que ter é não omitir, entendeu? A verdade ao povo. Não achar que aquele que está fazendo errado, dizer, não, cara, você está tudo certo, você gosta assim? Não, cara, você está errado, você está fazendo errado. Eu acho que esse é um dos primeiros compromissos que a gente tem com a verdade. Muito boa a sua contribuição, Selma. Eu não abordei esse lado aí, mas você concorda em grau, gênero e número, né? Esse é o primeiro, no meu ponto de vista. E às vezes a gente recebe os memes aí, né? E os cristãos também fazem memes, né? Os evangélicos também fazem memes, né? E alguns, às vezes, até pesados, né? Um dia que eu recebi um meme, né? Que ele falou, não, você passa tanta coisa, tanta besteira, né? Você passa tanta besteira para frente, né? Digamos assim. E até brincadeira, né? Zoeira, né? De meme mesmo, que existe. E você não passa isso, né? E bota a mensagem lá que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo, né? A verdade, né? Cura. E assim, é uma brincadeira, mas com um fundo de verdade, né? A gente realmente, muitas vezes, deixa a desejar com relação a isso mesmo, né? Antes dessa pandemia, no finalzinho do ano passado, o pastor Fabrício fez aqueles folders lá, né? E eu vi o afã dele, aquela questão dele de querer entregar aqueles folders, né? E quando você realmente lê aquele folder, ele tem um passo a passo, um caminho para poder, né, a pessoa fazer uma decisão. Porque assim, a pessoa leu aquilo ali,
decidiu em não seguir a Jesus, é uma decisão que ela tem, né? Mas aquilo ali vai fazer a pessoa pensar, peraí, né? Tem um caminho, né? E eu achei muito legal, assim, a iniciativa dele de fazer aquilo ali, né? E eu vi que muito... E às vezes eu vi até na rua, né? Em algum lugar, assim, para a pessoa justamente pegar aquilo ali, ler e tudo mais. É importante a gente manter esse compromisso também com a verdade principal, né? Que é Cristo, para que outras pessoas tenham o mesmo que a gente, esse compromisso ainda maior, ainda mais latente com a verdade. Mais algum irmão quer falar alguma coisa? Aperte seu nariz e ative o microfone. Não? Então, nós vamos terminar nossa sala de hoje. Gostaríamos de agradecer o presbítero Fábio, que gentilmente aceitou o nosso convite, quase obrigatório. E que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, Fernandinha, as crianças, que Deus derrame bênçãos sobre a vida desse casal que tem sido bênção na nossa igreja, tem sido Amém. nas nossas vidas. Eu vou pedir à diaconisa Nelma que aperte seu nariz e ative seu microfone para orar, agradecendo a Deus por mais esse estudo. Má, abaixa aí. Vamos orar. Oremos. Senhor, na tua presença nos colocamos mais uma vez. Queremos te dar graça, ó Pai de amor, por este dia, pelo privilégio que temos, ó Deus, de meditarmos na tua palavra. Te louvamos pela vida do presbítero Fábio, ó Deus, que nos falou essa noite. Continua usando para a tua honra e para a tua glória. Te louvamos por cada participante desta sala neste momento, ó Deus, tu falasse nos corações. Ó Deus, ajuda-nos a termos o compromisso, o comprometimento de falarmos a verdade. Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque tu tens nos alertado, tu tens nos esclarecido através da tua palavra. Ó Deus, nós não somos perfeitos, mas, ó Deus, através do teu grande amor, ó Deus, tu trabalha em nossas mentes, nossos corações, para que possamos fazer o melhor, para que a nossa palavra seja agradável, boa, Deus, sincera diante de ti. Continua nos usando para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado, Deus, por esta noite, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Muito obrigada por esse estudo, ó Deus, que foi nos concedido esta noite. Continua falando aos nossos corações, continua ministrando em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, fazermos a diferença nessa nação, neste mundo corrupto, ó Deus, nesse mundo que vive no caos, mas tu nos chamaste para sermos diferentes, para fazermos a diferença. Somos teus, nos ajuda a vivermos conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Te louvamos e te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. A diaconisa Nelma estava orando agora, né, falando sobre sim, sim, não, não, e compromisso com a verdade. Nós já tivemos esse estudo semana passada com o pastor Samuel, com outro artigo de vida cristã sobre as escolhas, né? Então, cabe a nós fazermos as melhores escolhas, as escolhas que vão trazer bênção para a nossa vida, que a nossa vida é um conjunto de resultados. Então, se nós quisermos resultados bons, nós temos que fazer por onde termos esse resultado bom. E se nós optarmos por fazer mais escolhas, nós vamos ter que arcar com os resultados que as mais escolhas vão trazer para a nossa vida, inclusive verdade ou mentira. Né? Que o Senhor nos abençoe e continue ministrando aos nossos corações.